Irmãos, nós estamos caminhando no livro de Timóteo, capítulo 3. Eu queria convidar a cada um de vocês a abrir as suas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 3, leremos dos versos 10 ao 17. Segunda Timóteo 3, de 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai bendito, mais uma vez nós pedimos a intercessão do seu Santo Espírito, que fala ao coração de cada irmão que está aqui nessa noite, que o Senhor nos capacite a ser melhores discípulos, melhores obreiros em Cristo Jesus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Essa noite, a meditação que nós temos que fazer e meditar é um pensamento que nós temos que ter. Qual a diferença que nós fazemos como cristãos? Nós fazemos alguma diferença na sociedade? Você, aonde está, na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, você, como cristão, faz a diferença? Tem um escritor chamado Philip Yancey, ele perguntou certa vez: é absurdo crer que um ser humano, um pequeno ponto em um pequeno planeta, pode fazer diferença na história do universo? Não, não é, meus irmãos, porque pode fazer diferença. Grandes homens, grandes mulheres cristãs fizeram diferença nos seus lugares, nos seus tempos, nos seus países. Podemos olhar assim até na Bíblia, principalmente na Bíblia. João Batista fez diferença na sua época. Ele, segundo Jesus, era o maior entre todos os homens nascidos de mulher. Não havia ninguém maior que João Batista. João Batista, conhecedor das Sagradas Escrituras, ele confrontou Herodes, confrontou o pecado de Herodes, confrontou a cultura que já existia naquela época, que era a questão da poligamia. Muitas vezes, então, João questionou Herodes e muitas outras coisas ele fez. Irmãos, fazer a diferença nesse mundo é ter uma postura de cristão no meio que nós estamos. Ser cristão nesse mundo e na igreja é fazer a sua diferença no meio dessa sociedade que estamos. Imaginemos, nós fazemos diferença aqui no meio do plano piloto. Temos que repensar as nossas vidas. Para termos igrejas fortes, abençoadas, vencendo o poder do pecado e do inimigo, é preciso ter o quê? Crentes fortes. Crentes que preguem a palavra. Crentes que conheçam a palavra. Quando nós olhamos esses versos, nós vemos que estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo. A última das cartas de Paulo. Está no final da sua vida. Com certeza ali, ele está preso, ele vai ser morto logo, logo. Ele deixaria a masmorra logo para ser
morto. Nesse trecho, então, nós vemos o que o apóstolo garante a Timóteo que ele estava, de fato, preparado para continuar a obra que Paulo havia ensinado. E nós olhamos aqui nesse texto 2 pontos importantes. Nós vemos como Paulo equipou Timóteo para que ele continuasse a obra que assim Paulo comissionou, e vemos também com o que Paulo ensinou a Timóteo, com as Sagradas Escrituras. Então, nós podemos ver que dos versos 10 ao 17, 15, nós vemos Paulo mostrando como estava o mundo, os falsos mestres, as grandes pecados existindo. E Paulo chega para Timóteo: tu, porém, como fosse assim, vira o disco, tu, porém, vai fazer outra coisa, você vai ensinar os princípios doutrinários, as falsas doutrinas erradas, você vai questionar. Paulo, então, começa a falar isso para Timóteo. Tu, porém, é evidente contraste à situação daquela época, meus irmãos. Timóteo é chamado para quê? Ser diferente. Assim como Paulo foi diferente, Timóteo é diferente. E nós podemos ver que esses ensinamentos vieram até hoje, que hoje nós temos as Sagradas Escrituras para sermos preparados, capacitados com as Sagradas Escrituras para sermos diferentes desse mundo tão perdido. A primeira coisa que nós olhamos, então, é que Timóteo aprendeu com Paulo como deveria continuar o que ele aprendeu hoje, no presente daquela época, e como que nós podemos fazer para também utilizar as Sagradas Escrituras no presente tempo. Paulo havia mostrado uma grande lista do estado de depravação humana que existia. O sermão que o pastor Eduardo pregou foram 19 coisas que ele estava falando. Por exemplo, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. No último sermão, foram falados dos falsos mestres. Agora, nós notamos aqui, meus irmãos, uma coisa importante. Paulo ensinou tudo o que ele está falando aqui nesses versos de 10 a 11. Quando nós podemos ver, esses versos estão no passado. Quando nós olhamos esses versos, e Paulo, assim como conversando com Timóteo, ele começa a falar: Paulo, Timóteo, lembra-se de muitos anos que eu andei com você. Lembra-se aqui da doutrina que eu te ensinei, quando Timóteo desenrolou o pergaminho e leu a epístola pela primeira vez. Ele se lembrou dos anos que viajaram com Paulo. Quantos anos de caminhada, quantos sermões pregados, quantos ensinos falados, quantas noites à luz de vela, com certeza Paulo abria o pergaminho e ensinava a Timóteo a sã doutrina. Podemos ver também pelo procedimento de Paulo. A palavra significa modo de vida, não apenas como Paulo se comportava na frente de pessoas, mas também como ele se comportava longe de qualquer pessoa. É o nosso procedimento. Podemos fazer isso para nossas vidas. Qual é o procedimento de Paulo? Paulo era contra o pecado, era contra os falsos mestres, contra a depravação humana. E Paulo, então, estava incentivando a Timóteo também a ser. E a intenção também, Paulo não escreveu apenas uma declaração de missão. A intenção do apóstolo era o quê? Os objetivos da sua vida. É apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Aquele que não tem vergonha de se mostrar, que é crente, que ele é missionário, que ele é cristão, que ele prega a palavra, que ele prega a Cristo como Salvador. E nós olhamos dos versos 10 e 11, as 4 palavras seguintes, e elas andam juntas: fé,
paciência, amor e perseverança. Timóteo observara a confiança diária de Paulo no Senhor, sua paciência diante das críticas e ataques cruéis, seu amor terno pelos cristãos e a sua resistência às dificuldades da sua vida. Ele faz, então, referência também a Icônio, Lístra e Antioquia, lugares por onde ele passou. Então, em resumo, meus irmãos, Paulo está fazendo o quê? Um resumo do passado dele com Timóteo. Como ele capacitou Timóteo. Como ele preparou esse servo do Senhor para que ele pudesse andar agora nas suas próprias pernas. Paulo, então, revê essa história deles. E como fosse assim, falasse, Timóteo, viemos até aqui juntos, embrenhamos até aqui juntos, estudamos a palavra, pregamos por aí. Agora, meu irmão, acabou a minha fase, agora você continua fazendo o que eu estava fazendo, pregando as Sagradas Escrituras, as sãs Escrituras. E isso nós devemos trazer para nossas vidas também. Quando nós nos preparamos, nos capacitamos aqui na igreja, por intermédio da escola bíblica, por intermédio dos grupos pequenos, por intermédio do discipulado, estamos nos capacitando para andarmos com nossas próprias pernas, conhecendo as Sagradas Escrituras. A segunda coisa que nós olhamos aqui, Paulo falando, ele fala como o passado. Agora, Paulo ele está falando o quê? Sobre o futuro, no versos 12 e 13. Vejam, ele fala, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Veja os principais verbos aqui, irmãos. Sofrerão e irão. No verso 12, Paulo torna claro que a sua experiência não era privilégio seu. Ele procurou viver piedosamente em Cristo Jesus. Timóteo fizera a mesma escolha, pois que todos os cristãos em Cristo Jesus sofrerão dificuldades, sofrerão perseguições. É uma grande balela essa teologia que é pregada aí, que uma vez que você é convertido, você não vai ter mais sofrimento nenhum. É uma grande balela, não vão por falsos mestres. O próprio Senhor Jesus, lá em João 15, de 18 a 20, ele fala o seguinte, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então é importante notar essa frase importante, meus irmãos. Essa situação em que Cristo aqui avisa aos seus discípulos que serão perseguidos. A perseguição é inevitável. A igreja será perseguida. O cristão será perseguido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela é contra a cultura do mundo, desses falsos profetas, contra a cultura dos homens que estão aí perdidos no mundo debaixo da tutela de Satanás. Essa inevitabilidade da perseguição é adiante explicada no verso 13, pelas contínuas atividades dos falsos mestres. Vejam quantos e quantos hoje ainda estão falando falsas doutrinas. Uma dessa que crente não vai ter sofrimento. Quantas outras doutrinas estão sendo espalhadas aí? Então devemos fazer igual os bereanos, estudar a palavra. E qual a aplicação que nós podemos fazer para nossas vidas? Ele prediz que muitos mais homens maus e impostores ocupariam um cargo de proeminência. Talvez até mesmo em congregações, e levariam muitos à apostasia. E que nós vemos hoje nesse mundo.
A Europa está em grande caminho da apostasia. Estados Unidos também está caminhando para a apostasia. E é sempre assim, Europa, Estados Unidos e Brasil. Europa, Estados Unidos e Brasil. Até as doenças, né? Então, devemos, como igreja, nos fortalecer, estarmos firmes na palavra, estarmos pregando a palavra, estarmos como bereanos. A terceira forma, então, que Paulo mostra a Timóteo é que ele permaneça agora no presente por tudo que ele aprendeu e que ele viu lá no futuro. Veja os versos 14 e 15. Ele fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora, Paulo, então, depois de visitar o passado, mostrar a Timóteo tudo o que ele fez e eles fizeram junto no passado, o que pode acontecer no futuro, ele mostra, então, a Timóteo como ele deve permanecer no presente. E isso é um ensinamento para nós também, meus irmãos. Primeiramente, Timóteo o quê? Aprendeu coisas e creu firmemente nelas. E agora ele devia o quê? Permanecer nessas coisas. Como bom bereano, conhecer a palavra, nas coisas que aprendeu. Timóteo deve continuar nas coisas que aprendeu, porque sabe de quem aprendeu. De quem que ele aprendeu? Da sua avó, Lloyd, e da mãe, Eunice. Aprendeu do próprio apóstolo Paulo, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, o ensino dos apóstolos. Timóteo, então, foi aprendendo desde criancinha nas suas casas, com a sua avó e com sua mãe. Como que é importante o ensino em casa. Como que é importante nós estarmos fazendo esse estudo com as nossas crianças, aconselhando biblicamente, e assim alguns chamam isso de aconselhamento redentivo, aquilo que a gente ora para Deus que isso se torne uma semente para as crianças se converterem no futuro. A segunda razão pela qual Timóteo deve permanecer no que aprendeu é questão de harmonia com as Escrituras. Essa é a declaração consistente de Paulo. Portanto, duas razões pelas quais Timóteo deve permanecer leal às coisas que ele aprendeu. O evangelho em que cremos é o evangelho bíblico, meus irmãos. É o evangelho. O evangelho do Antigo Testamento, do Novo Testamento, atestado pelos profetas de Deus e pelos apóstolos de Cristo. O evangelho das boas novas. As Escrituras Sagradas tratam do plano de redenção, trata da criação, da queda, da redenção e da consumação, como é o nosso único e também suficiente Salvador, que é Cristo Jesus. Paulo fez a diferença, Timóteo faz a diferença, tantas e tantas pessoas fizeram a diferença para termos essa Bíblia hoje em nossas mãos, que nós podemos ver. Olhamos tantas pessoas na Bíblia e também na sociedade, no mundo secular. Por exemplo, alguém já ouviu falar sobre Sarah Poulton? Alguém conhece quem que é Sarah Poulton? Alguém levanta a mão? Vou ler a descrição dela para vocês. Sarah foi uma missionária, musicista inglesa, a qual, juntamente com seu marido, Robert Calley, desenvolveu um ministério pioneiro no Brasil, que viria a se tornar a atual união das igrejas evangélicas do país. Veio para o Brasil no ano de 1855, tornou-se auxiliador em tudo, traduzia folhetos do evangelismo para a língua brasileira, ministrava cultos infantis, palestras, sermões, servindo a igreja com todos os seus talentos e com a disposição máxima. Ela era professora de escola bíblica dominical, pintora, compositora do primeiro hinário do Brasil. Muitos dos hinos que nós cantamos aqui em nossas igrejas foi a Sarah Calley que fez.
uma mulher que fez a diferença. Podemos enumerar várias outras pessoas que fizeram diferença no seu tempo. Quantos personagens bíblicos fizeram diferença em seu tempo? Comparando com a vida de João Batista, então, e de outros nomes bíblicos, que reflexão que nós podemos fazer para nossas vidas? Que tipo de cristão eu sou? Tenha uma certeza de uma coisa nessa noite, meus irmãos. Deus o está chamando para marcar o seu tempo. Seu tempo na sua casa, seu tempo no seu trabalho, seu tempo na igreja, seu tempo no mundo. Não fuja de Deus. Faça diferença no seu tempo pelo poder do Espírito Santo. Que sejamos o tipo de cristão o qual o mundo precisa. João marcou o tempo. Se você fizesse uma análise da sua vida hoje, que diferença você fez, você marcou na vida de alguma pessoa? Qual a diferença que você fez? Você ajudou a sair ela da tristeza, você foi visitar ela no leito de hospital, você foi pregar a palavra a uma pessoa que estava triste, você caminhou com uma pessoa, você fez diferença na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes. Analise isso. Coloque isso na presença do Senhor. Faça diferença no seu tempo. Quando alguém olhar para mim, para você, olha, aquela pessoa é uma pessoa diferente. Ela marcou a minha vida pelo ensino das Escrituras, pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo caminhou com Timóteo. Ele equipou Timóteo, ensinando como Timóteo aprendeu lá no passado, como ele ia se portar lá no futuro, como ele devia permanecer nas Sagradas Escrituras. Agora, nesse segundo ponto, Paulo, então, equipou a Timóteo com o quê? A verdade das Escrituras. Veja o verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós fôssemos fazer um sermão, cada palavra desse aqui dava para fazer um mês. Mas eu quero, assim, ser bem sucinto com os irmãos e tentar trazer aqui um entendimento claro para nós. É claro que Paulo não escreveu essas palavras só para Timóteo, meus irmãos. Ele não escreveu essas palavras só para pastores ou para presbíteros. Ele escreveu essas palavras para todo o crente que professa Cristo como Senhor e Salvador. Ele escreveu essas palavras orientado pelo Espírito Santo, não apenas para os ministros, mas para todas as pessoas. O Senhor preservou e protegeu pessoalmente essas palavras ao longo de mais de 2000 anos. Nós temos as Escrituras aqui do jeito que era original por cerca de 2000 anos. E como Paulo estivesse falando para Timóteo, o que ele pode falar para nós? Olhe, treine bem, corra bem e termina bem como eu terminei. O que você acredita a respeito da Bíblia? Influencia tudo o que acredita e afeta cada decisão da sua vida? Tudo que você lê na Bíblia, você crê que aquilo vai afetar a você, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Ele quer que você aprenda, que você realmente entenda o que Ele quer para a sua vida e como você deve agir na sua vida diária? É isso que essas palavras estão falando. Se queremos conhecer as Sagradas Escrituras, devemos lê-las, examiná-las diariamente. O pastor hoje de manhã falou sobre isso mesmo. Se a gente fosse levantar a mão aqui, quantas pessoas têm um tempo de devocional diária? Quanto você lê da Bíblia? Como que você quer ser um cristão diferente? Você quer praticar a Bíblia
Você não conhece a Bíblia. Por isso que nós devemos conhecer as Escrituras, porque as Escrituras são excelentes. A Escritura é divinamente inspirada. Portanto, ela é o quê? Palavra do próprio Deus, soprada pelo próprio Deus. O mesmo Espírito que assoprou a razão em nós, sopra a revelação em nós. Ela sopra nos nossos corações, porque a profecia nunca, como diz lá em 2 Pedro 1:21, foi produzida por vontade humana alguma, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Elas, as Escrituras Sagradas. Verdadeira, prática, a pureza das Sagradas Escrituras nos ensina, meus irmãos. Ela é a própria palavra do Senhor, por isso que nós devemos lê-la com amor, com dedicação, com afinco, porque é o nosso Pai que está falando a nós mesmos. E qual a utilidade para nós? Podemos aqui, então, enumerar 3 utilidades. Elas podem ser que nos tornar sábios para a salvação. É por meio da pregação, da leitura da palavra de Deus, que nos tornamos sábios. É por intermédio pelo Espírito Santo que aplica a palavra no coração de cada um que não é convertido, que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele morreu pelos nossos pecados, foi crucificado na cruz, derramou o sangue, para o quê? Para que a ira de Deus fosse aplacada e nós nos tornássemos filhos de Deus. Para isso, ela é a utilidade das Escrituras. Ela é proveitosa também para todos os propósitos da vida cristã, como fala aqui, para correção, repreensão, educação e justiça. Ela atende todos os fins da vida humana. Ela atende todas as coisas que nós fazemos. Tudo está na Escritura Sagrada, para que o homem seja perfeito. O cristão é ministro, é um homem de Deus. O que completa um homem de Deus nesse mundo é a Escritura. Se nós não conhecermos a Escritura, nós seremos um crente raso, bem raso, que qualquer vento de doutrina faz. Por isso que Tiago fala lá, um crente com ânimo doble. É assim, é como se fosse um vento numa palmeira e batesse de um lado para o outro. Qualquer ventinho de doutrina, correríamos atrás. Por isso que Paulo insiste, assim como insistiu com Timóteo, insiste conosco até hoje, para entendermos as Sagradas Escrituras, aplicarmos as nossas vidas. E como um todo, então, nós podemos ver o seguinte, que a Escritura tem vários usos e atinge diversos fins. O ensino, didascália, é um elemento crucial do crescimento em direção à maturidade. A Bíblia ensina, e quando mais a lemos, mais nós devemos ter o desejo de conhecer mais a mais de Deus. Conhecer as Sagradas Escrituras, o que ela fala para nós, o que devemos fazer por intermédio dela. Para a repreensão também, convence-nos de nos comportarmos de forma diferente ao nos repreender, revelando áreas que outros não podem ver e que preferimos ignorar. Ela repreende, meus irmãos. Sabe aquele negócio ali que você um dia está falando uma meia-verdade para alguém? Se você conhecer a Escritura, você vai lembrar lá de Efésios, não minta mais. Ela te repreende, o Espírito Santo convence que você está pecando, que você está falhando. Então você volta ao seu curso normal, conhecedor das Sagradas Escrituras. Ela corrige também, constrói sobre a reprovação, significa restauração ou reforma. Ela nos traz ao caminho certo. Ela nos traz para o caminho que devemos seguir, para as Sagradas Escrituras, e nos instrui,
mostra a forma correta de se comportar antes dos erros sejam cometidos. Ela instrui. Então, quando você já pensar alguma coisa que o capiroto estiver ali buzinando você, você vai lembrar que a Sagrada Escritura, Cristo está falando, olha, você está no caminho errado, você está no caminho que não é do Senhor. Aqui está tão quente, podia ligar esse ar, por favor? Então, o cristão que faz a diferença é aquele que ama a Deus, que conhece as Sagradas Escrituras, que as guarda no coração e que tenha a ousadia de pensar e viver biblicamente. É esse que é o verdadeiro cristão. O sacerdócio faz parte da identidade do cristão, mesmo que nem todos sejam chamados para a paternidade, todavia todo cristão é chamado para o sacerdócio. Todo homem sacerdócio deve apontar primeiramente para os seus familiares o caminho do Calvário, da salvação. Precisamos, então, de um povo comprometido com a palavra. Precisamos de um povo que ore, que leia a Bíblia, que ensine as Escrituras Sagradas. Meu irmão, mais uma vez, você está lendo a Bíblia? Está meditando na palavra do Senhor? Você está ensinando a seu filho a andar no caminho do Senhor? Faça um compromisso nessa noite de ler a Bíblia todos os dias, estudar as Sagradas Escrituras todos os dias, orar todos os dias, orar com a sua esposa, seu marido, orar com seus filhos, orar com a sua família. Como as nossas igrejas estão rasas de oração, como estão. O crente que faz a diferença é o crente comprometido a pensar, sentir e viver conforme as Sagradas Escrituras. Nós estamos nos tempos difíceis, agora partindo para a conclusão. Estamos vivendo tempos tristes. Nunca nós vimos a degradação humana tão grande como está no nosso mundo. Como crentes, nós temos que repensar a nossa vida e pensar na palavra do Senhor. Fazer essa diferença, ser sal no mundo, ser luz no mundo, mostrar como as pessoas estão caminhando para a perdição, estão caminhando para o pecado, para a morte eterna, para o inferno. Quantas e quantas pessoas passaram pela vida da gente? Às vezes nós não falamos nenhuma vez sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre as Sagradas Escrituras. Alguns cristãos foram arrastados nos seus ancoradores por uma onda de pecado e erro. Outros se esconderam. Quantos cristãos estão escondidos aí nos seus muros, nos seus casulos, com medo de falar? Irmão, nós estamos num país livre, que a porta da igreja é aberta, que podemos abrir a Bíblia em qualquer lugar que nós estivermos ainda. E podemos conversar sobre a palavra de Deus em tantos lugares. Nesse congresso, o pastor Roberto, brasileiro, ele trouxe duas informações interessantes. E eu vim meditando com isso esse final de semana, queria trazer para os irmãos. Vocês sabem que, segundo pesquisas recentes, temos cerca de 30% da população evangélica, ou dada como evangélica, 1/3 da população brasileira. Imagine se 1/3 dessa população fizesse diferença para duas pessoas. Para duas pessoas. Nós alcançaríamos 99% da população brasileira. Nós estamos fazendo essa diferença? Quantos crentes estão acomodados nesse Brasil?
Quantos estão convencidos que são crentes e ainda não são crentes? Não se converteram na verdadeira palavra. Ele também, quanto ao Congresso Nacional, sabiam os irmãos que cerca de 20% dos políticos que integram o Congresso Nacional são evangélicos? Ou ditos evangélicos? Quantas leis, se eles fossem firmes nos seus posicionamentos, poderiam ser evitadas? E nós também, aqueles crentes que se voltaram nesses crentes, cobraram os seus políticos. Podemos fazer a diferença, meus irmãos. Podemos fazer a diferença a partir de nós mesmos. Eu queria terminar convidando você a abrir em Colossenses capítulo 3. Eu quero destacar aqui 4 coisas, pelo menos, das Escrituras Sagradas, que nós já deveríamos estar fazendo para que nós fôssemos diferentes nesse mundo. A primeira coisa que nós podemos está aí no verso 1. Vejam. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmãos, nós somos só peregrinos desse mundo. Estamos de passagem. Nosso lar é o lar celestial. Nosso lar é o lar com Cristo. Por isso que nós devemos fazer diferença e pensar nas coisas do alto. Não vai adiantar nada nós ajuntarmos tesouros aqui nessa terra. Como diz um amigo meu, caixão não tem gaveta, você não vai levar nada desse mundo. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas de Deus. Pense na palavra de Deus. O segundo ponto que nós podemos trazer para nossas vidas está no verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O propósito de Deus é que esse novo homem, que é criado, como nós fomos criados pelo Espírito Santo, nós somos nova criatura, é sermos mais parecidos com Cristo. Sermos imitadores de Cristo. Pense na sua mente. Você está se parecendo com Cristo em tudo que você faz? Todas as suas atividades? Veja o verso 13. Vocês podem depois pegar esse capítulo aqui e meditar bastante nele. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Essas palavras suportáveis têm o sentido mesmo de aturar, meus irmãos. Quando a gente pensa que alguém é chato, é encrenqueiro, nós devemos olhar no espelho também e ver o quanto que nós somos também críticos, reclamadores, críticos das coisas. Então, por isso que a igreja é feita isso, de pessoas diferentes para cada um suporte, cada um caminhe. Então, se aquela pessoa estiver triste, amargurada, você acompanhe ela, suporte ela na palavra de Deus, caminhe com ela, ore com ela. E se alguém te defraudou em algum momento, perdoe essas pessoas. É isso que Cristo está falando, é isso que nos faz crentes diferentes. E o último que eu quero comentar aqui é o verso 17. Vejam aí. E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus. É uma palavra importante para nós cristãos.
Imagine você, pessoa mais idosa, pessoa mais nova, jovem. À medida que você for fazer uma coisa, pensar em fazer algo errado, você pensa, isso é para a glória de Jesus? Isso que eu estou fazendo agora é para a glória de Jesus? Quando eu estou olhando lá na internet, lá no interior do meu quarto, começo a olhar imagens que não são boas para a nossa visão, isso glorifica o Senhor Jesus? À medida que estamos mentindo para alguém, ou passando alguma coisa errada, ou defraudando o imposto de renda, isso glorifica o Senhor Jesus? Essa é a grande visão que temos que ter, se queremos ser pessoas diferentes desse mundo. Você quer ser uma pessoa diferente? Lembre-se aqui, caminhe com alguém, estude as Escrituras, permaneça firme nas Escrituras e use as Escrituras para tudo que for fazer. E a cada dia você se pareça mais com o Senhor Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Pai bendito, graças te damos por essa noite que o Senhor nos dá. Senhor, quantas coisas precisamos melhorar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, melhorar como cristãos, ler mais as Sagradas Escrituras, conhecer mais a Ti, orar mais a Ti, Senhor, para que as pessoas nos vejam, Senhor, como realmente o Senhor quer que um servo de Cristo seja, como sal, como luz desse mundo tenebroso. Que o Senhor abençoe, Senhor, aplique essa palavra ao coração dos meus amados irmãos. Que a cada dia, Senhor, sintamos o prazer de acordar e meditar nas Sagradas Escrituras. Lembrar que tudo que nós formos fazer, que seja para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Assim seremos pessoas melhores. Poderemos fazer diferença nesse mundo perdido, como cristãos, como peregrinos, que estamos aqui de passagem, olhando para as coisas do alto. E que nesse momento que estamos aqui, que sejamos luz, levamos o Evangelho das boas novas às pessoas que não te conhecem. Nós oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos levantar, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam com todos, para todos sempre. Amém.